Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto de Geografia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as revoluções industriais. Vem comigo. Vamos ao primeiro slide, para nós termos uma ideia. Revolução Industrial. Temos aí a primeira, que aí ocorreu mais ou menos na segunda metade do século XVIII, em meados de 1760. A segunda Revolução Industrial na metade do século XIX, em meados de 1850. A terceira, ali no século XX, em meados de 1950. E a quarta, esse termo ele começou a ser usado em 2011 na Alemanha e hoje ele chama de Indústria 4.0. É importante nós nos atentarmos para o seguinte: quando a gente fala que termina a primeira Revolução Industrial e se inicia a segunda, isso não quer dizer que os elementos da primeira se encerraram. Eles vão sendo substituídos aos poucos por elementos da segunda, sendo que esses elementos da primeira ainda estavam ativos ainda, ok? Então a gente vai ver agora algumas características da Revolução Industrial que são muito importantes nós fixarmos. Vamos ao segundo slide, vamos lá? Temos aí, ela se inicia na Europa, Inglaterra, a gente chama de pioneirismo inglês. Ela se apresentou também com novas formas de energia, o carvão, que produzia a energia a vapor. A partir da segunda revolução, se começa a usar a eletricidade, motor a combustível fóssil, petróleo, ok? Temos também a exploração dos trabalhadores, No caso, as condições das fábricas eram muito precárias, E se trabalhava homem, as mulheres, até as crianças também trabalhavam nas fábricas. Temos também a destruição dos recursos naturais, o uso predatório do carvão, do ferro, do minério de ferro, que foi muito importante durante essa primeira fase. E também um ponto positivo foi o aumento da produção científica, Começam a surgir as máquinas, A ciência ela começa a ter uma importância um pouco maior a serviço do capital industrial. Então, alunos, eu vou agora apresentar a vocês um jogo, vai ser bem breve, O nome dele é Bras Lancashire, eu acho que é assim que se pronuncia, do Dr. Martin Wallace, que está no Brasil pela editora Conclave, e nós vamos ver alguns desses elementos que eu falei naquele slide em um jogo de tabuleiro, é isso mesmo, vamos lá? Então, temos aí mais ou menos como seria uma parte da Inglaterra durante o período da primeira Revolução Industrial, ok? Você pode perceber que tem uns pontinhos pretos ali, é o carvão, é a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial. Continuou sendo usado, até hoje se usa um pouco de carvão também, mas ela foi muito importante na primeira, tanto para a construção das máquinas, como dos meios de transporte, as ferrovias que eram movidas a vapor, se usava o carvão, e os barcos também. Então se investiu muito na estrutura ferroviária e hidroviária também, até para escoar essa produção das indústrias, tá bom? Temos também ali, esses são os trens e os barcos, onde se escoavam essa produção industrial. Temos também ali o ferro, foi muito usado na primeira Revolução Industrial, para a construção das máquinas, dos trens também, dos meios de transporte. Ele foi sendo substituído aos poucos na segunda revolução pelo aço, Então temos aí a energia a vapor, as máquinas a vapor, muito importante. Temos os novos meios de transporte, o investimento em ferrovias, as máquinas que ditavam o ritmo de trabalho, e também temos o carvão, como uma das principais fontes de energia, o ferro e o capital. Foi muito importante, se começa a investir mais na questão do investimento nas fábricas, nas indústrias, O capital começa a ter uma importância maior, tá ok? Então, temos esse apanhado aí geral. Então, alunos, vamos ver agora, pinceladamente, de maneira pincelada, algumas características
características de cada processo da Revolução Industrial. Vamos a mais um slide. Vamos lá? Temos aí a primeira, né? Nós temos aí como principais características a fábrica de tecidos, né? Que foi um símbolo da Revolução Industrial, e a máquina a vapor. Neste caso, um trem ou uma locomotiva que era movida a carvão. E como eu sempre explico, quando você sai da primeira Revolução Industrial e vai para a segunda, não quer dizer que os elementos do primeiro, eles sumiram. Não, eles continuam existindo, só que eles vão sendo substituídos ou usados de outra forma no processo seguinte. Por exemplo, até hoje nós temos carvão em alguns países, em algumas fábricas, né? A China se usa ainda carvão para a questão de produzir calor, né? No caso do aquecimento. Então, é esse ponto que eu quero que vocês entendam, tá bom? Segunda revolução, né? Temos aí, já surge aí a questão do motor, a explosão, né? O uso do petróleo, começam a surgir os primeiros carros, a indústria de base, né? O ferro, ele começa a ser substituído pelo aço, que ele é mais firme, mais flexível e não oxida, tá ok? Temos aqui também a terceira revolução industrial, que ela representa uma revolução técnico-científica industrial, que eu vou explicar. Temos ali duas imagens, temos ali a mecanização e a robotização das indústrias, e ao lado, com uma imagem assim, da modernização dos meios de comunicação. Mas, professor, esses computadores são antigos, né? Isso aí é da época do meu pai. É que essa imagem, ela é da década de 90, quando se começa esse processo de informática, internet, começa a se popularizar. Então, alunos, quando a gente sai da segunda revolução industrial e começa a entrar na terceira, a gente vê um avanço ainda maior, né, na questão da produção. Por quê? Se antes, né, a indústria ela precisava muito do elemento humano, né, nas fábricas, né, a máquina ditava o ritmo, mas tinha que ter ali a pessoa humana para mexer nessa máquina. A partir da terceira, começa um processo de substituição de boa parte dessa mão de obra por robôs, né, por máquinas pré-programadas que faziam aquelas funções repetitivas. E os meios de comunicação também começam a se modernizar ainda mais, né? As cartas, telegramas, que eles começam a ser substituídos aos poucos, mas não 100%, por e-mails, né? Por você acessar a informação no site da empresa, que em vez da empresa mandar uma carta até a sua casa, tu podia, né, já na década de 90, ter a opção do site, de um e-mail, tá ok? Mas também teve outro processo muito importante, foi a questão dos meios de transporte. Como assim? É o que a gente vai ver agora no próximo slide. Vamos lá? Temos aí, à esquerda, temos um exemplo como que os meios de transporte foram se modernizando ao longo desse processo das revoluções industriais. Temos aí dois exemplos. Um trem-bala, né, da estação de Tóquio vamos ver se eu consigo falar, Hokuriku Shinkansen. E esse trem, ele faz o mesmo percurso de uma cidade a outra em menos da metade do tempo de um trem comum. Ao lado, a imagem de um Airbus, né, um modelo bem atual, que ele consegue voar até 13,3 mil quilômetros sem escalas. É como se você pudesse dar 3 viagens em torno do Brasil sem parar. Isso é incrível. Então, a gente percebe como que esse processo, né, da Revolução Industrial foi modernizando aos poucos, né, com os meios de transporte e de comunicação. Então, alunos, você pode perceber, durante esse breve passeio, né, pelos processos das revoluções industriais, como que nós podemos ver uma evolução dos meios de transporte, de comunicação, o aumento da produção científica, mas sim, tivemos muitos pontos ruins também, como, por exemplo, o uso maciço dos recursos naturais
e também a exploração muito maciça também da classe operária. Porém, no século XXI, se fala que nós estamos também numa quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Como será isso? Quarta revolução industrial. Já estamos vivendo em uma, então tem aí esse óculos, né, óculos de realidade virtual ou aumentada, né? E a tecnologia, ela hoje em dia, ela atingiu um patamar muito acima de 20, 30 anos atrás. E como que a gente pode perceber isso? Se você pegar os computadores de 10, 15 anos atrás, a internet de 10, 15 anos atrás, nem se compara com hoje em dia. Então, hoje em dia, nós podemos ter arquivos em nuvem, nós não precisamos mais anexar arquivos em um smartphone, em um pendrive, a gente pode colocar isso na nuvem. Os meios de comunicação hoje em dia estão muito evoluídos. Então, a ciência, ela se integrou, a tecnologia está muito integrada ao nosso dia a dia, né? Essa revolução técnico-científica que ela vai se integrando cada vez mais a nossa vida. E na questão do dia a dia também tem a questão da tecnologia atrelada à medicina, tá ok? Temos aí revolução na medicina, engenharia genética e biomedicina. A gente pode perceber que a tecnologia, né, essa revolução 4.0 também atinge áreas que impactam muito a nossa vida, como a medicina, tem a biomedicina e a engenharia genética. Então, hoje em dia, um biomédico, né, citando esse exemplo, ele pode trabalhar com diagnósticos de doenças humanas que, através de uso de softwares, né, que conseguem ler dados farmacêuticos e também analisar vírus, bactérias e tirar uma análise, né, mais precisa. E também, hoje em dia, existe a questão dos alimentos transgênicos, né? Você pode alterar o DNA de um alimento para torná-lo ele mais efetivo, menos frágil às pragas e às intempéries. Então, a gente pode perceber como que esse processo da revolução industrial, até hoje, né, no século XXI, ele está se ampliando, ele se moderniza e impacta a nossa vida, ok? Então, alunos, agora a gente vai ter o nosso desafio. A Revolução Industrial passou por diversas fases ao longo da história, trazendo novas dinâmicas às atividades produtivas, ao uso dos recursos naturais e às relações de trabalho. Onde e quando esse processo se iniciou? Opção A, na Holanda, em meados de 1860, nos Estados Unidos, no início do século XX, ou na Inglaterra, em meados de 1760. Tempo. Vamos lá. Inglaterra, gente, né? Em meados de 1760. Então, aluno, se você acertou, parabéns. Se não, não fique triste, continue tentando, assista às outras aulas, acesse o aplicativo Rio Educa e nós nos veremos nas próximas aulas, ok? Muito bom ter vocês conosco até aqui. Até a próxima.